Então, hoje, pessoal, a gente vai ter uma aula sobre diencéfalo e terceiro ventrículo. Então, quando a gente está estudando, né, como nós estamos estudando o sistema nervoso, a gente tem as divisões do cérebro que a gente já tá vendo aí, né? Diversas vezes, diversos modos a gente já observou essas divisões. E já estamos no final, inclusive, desse estudo mais intrínseco sobre o sistema nervoso. E a gente vai ter o cérebro dividido em duas porções. O telencéfalo, que foi a nossa aula da semana passada, e o diencéfalo, que é a nossa aula de hoje, tá? E, por sua vez, o diencéfalo ele vai ser subdividido nessas porções aqui, né? Em tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo e o epitálamo. Tudo bem? Então, quem quiser acompanhar essa aula junto com o roteiro, né, é bom, porque eu já vou estar falando no tálamo, tem diversas estruturas, né, que vocês já podem estar observando, né, já lá no roteiro quais são. Tudo bem? E claro que eu vou estar falando para vocês aí também um pouquinho sobre a relação entre essas estruturas, entre elas, né, entre essas regiões, e principalmente a função dessas regiões, tá? A função anatômica. Vale lembrar que, né, vocês vão ter, né, a parte de fisiologia e vocês vão ter a neurofisiologia que vai estar, né, dando essa sincronicidade entre as disciplinas de anatomia, né, e lá para frente a patologia. Então, para a gente saber um estado patológico, a gente tem que saber o estado fisiológico normal, né, e esse estado fisiológico tem a ver com a função anatômica. Então, claro que tem a ver aí e vão aprofundar nesses temas na aula de fisiologia. Então, aí está o nosso diencéfalo. Vamos dar uma olhada aqui onde que a gente está, né? A gente está fez um corte sagital mediano no nosso hemisfério cerebral direito, onde aqui é anterior e aqui é posterior. Vocês devem se lembrar que aqui é o nosso fórnice, né, que faz parte, né, lembra? O rosto, o esplênio, o corpo, o rosto, o joelho, o corpo e o esplênio, né, do corpo caloso. Aqui a gente vai ter o nosso fórnice, que a gente observa fazendo toda essa parte superior aqui, e depois ele vai lá para baixo até os corpos mamilares que estão aqui embaixo. A gente vai ver a comissura anterior, lembram-se que a gente vai ter algumas comissuras, né? Entre elas a comissura anterior, a gente vai ter o corpo caloso, que é a principal comissura que a gente vai ter de fibras interhemisféricas. E aqui a gente está vendo aqui toda essa região aqui do nosso encéfalo, do nosso cérebro, do nosso telencéfalo, né? Com essa região aqui que é denominada área subcalosa, que vocês devem lembrar. Muito bem. Aqui a gente está vendo o mesencéfalo. Então, mais uma vez, né? O bulbo que estaria aqui embaixo, a ponte, e aqui em cima o mesencéfalo, né? O mesencéfalo, isso, né? Os três juntos formando o tronco encefálico. O aqueduto do mesencéfalo, né? Que é justamente a ligação entre o terceiro ventrículo, que a gente vai falar na aula de hoje, com o quarto ventrículo, certo? E aqui atrás a gente encontra o cerebelo posteriormente aqui. Muito bem. Então, ó, só de vocês observarem essa imagem, né, pensando aqui no terceiro ventrículo, eu acho que mas é importante a gente observar, né? Observem, né, que se esse aqui fosse um cano, né, e ele é um cano, o aqueduto do mesencéfalo, ele é um caninho, tá ligando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Então, se eu conseguisse colocar a minha mão, certo, nessa região aqui, aonde está o laser aqui, né? Imagine que o laser está um pouco mais anterior aqui, um pouco mais medial aqui, mais próximo da sua visão na tela, né?
E seria um espaço. Que espaço seria esse? Justamente o terceiro ventrículo. Portanto, isso que está pintado, né, essa região que está pintada de azul, é justamente a parede lateral do terceiro ventrículo, que do outro lado também vai estar pintada, né, do outro lado fechando os dois hemisférios. Né? Então, as paredes laterais do terceiro ventrículo são formadas justamente por essa região pintada, que é o diencéfalo. Tudo bem? Então, se essa daí é a região lateral, eu posso falar que a região anterior é justamente essa lâmina aqui, ó, que a gente já viu, que é conhecida como lâmina terminal. Então, a lâmina terminal, ela vai ser a parede anterior, vai ser a fronteira anterior do terceiro ventrículo. Embaixo aqui, a gente vai estar vendo aqui um infundíbulo, como vocês podem observar, né? Com a hipófise, que a gente vai falar um pouquinho dela hoje, né? E depois aqui a gente já vai ter justamente o mesencéfalo. Então, essas regiões aqui é justamente o que está fazendo o assoalho do terceiro ventrículo, o assoalho do terceiro ventrículo. E superiormente, né? Quem está fazendo o teto do terceiro ventrículo? O corpo caloso, né? O corpo caloso que faz o teto do terceiro ventrículo. Então, notem que o terceiro ventrículo é um espaço. E o que contém dentro desse espaço? O líquido cérebro raquidiano, o líquor, né? E esse terceiro ventrículo, esse líquor, ele acaba passando, migrando, né, de uma região para outra. Ou seja, né, ele vem dos ventrículos laterais, que a gente já estudou. Aqui está o forame interventricular, aqui está aquele tecido nervoso, o septo pelúcido. Então, se eu retiro o septo pelúcido, eu entro nos ventrículos laterais, no caso aqui o ventrículo lateral direito. Então, a comunicação entre o ventrículo lateral e o terceiro ventrículo se dá justamente por essa abertura que eu estou apontando aqui, que é o forame interventricular. E claro que do outro lado, né, a gente está vendo do lado direito, do lado esquerdo tem a mesma coisa. E depois a comunicação do terceiro ventrículo com o nosso quarto ventrículo, que está aqui atrás, né, como vocês devem se lembrar, se dá pelo o aqueduto do mesencéfalo. Tá? Então, existe essa comunicação. A gente vai ver na próxima aula que essa regiãozinha aqui, ó, que está toda esponjosa, né, são as células ependimárias, né? E essas células ependimárias, elas estão acima dessa estrutura do diencéfalo, que eu já vou falar o nome, né, formando um plexo, denominado de plexo corióideo, denominado plexo corióideo. E qual que é a função do plexo corióideo? Na peça, a gente consegue ver bem o plexo corióideo em algumas peças, né? A função do plexo corióideo é justamente fazer, né, ou dar a formação da líquor. Então, as células que formam o líquido cérebro raquidiano, né, são as células ependimárias, que também formam estruturalmente o plexo corióideo. E onde que ele está localizado? Em cima dessa estrutura, de forma ovoide, como vocês podem observar, que é o tálamo, certo? O tálamo, que é uma estrutura do diencéfalo. Joia? Embaixo do diencéfalo, embaixo do tálamo, a gente vê um sulco aqui, ó, um sulco bem característico, ó, que se continua como o aqueduto do mesencéfalo, né? Então, esse sulco, ele é conhecido como sulco hipotalâmico, ou seja, que está abaixo do tálamo. Sulco hipotalâmico, que está abaixo do tálamo. Portanto, toda essa região aqui, ó, que eu estou passando o laser, que está abaixo do sulco hipotalâmico, é conhecido como hipotálamo. Então, aqui eu conheço, vejo meu hipotálamo,
certo? Percebam que todas essas estruturas, que a gente já vai voltar a falar, que estão pintadas, né? Como o corpo mamilar, como a hipófise, né? Fazem parte do hipotálamo. Percebam que no tálamo a gente vai ter uma aderência, ou seja, vai ter uma conexão entre o tálamo do lado direito com o tálamo do lado esquerdo, né, formando essa aderência intertalâmica, ou seja, vai ter passagem de fibras entre o tálamo, entre os tálamos, né? E aqui atrás a gente vê uma outra glândula, né? A glândula pineal, que também está fazendo parte do diencéfalo. Então, vamos ter mais algumas outras estruturas que a gente vai estar passando, né? Mas é importante vocês terem essa noção de localização, né? E também essa distribuição das estruturas que estão formando aí o diencéfalo e também o terceiro ventrículo. Então, aqui a gente está observando o nosso tálamo. Calma aí que alguém tem uma perguntinha aqui. Então, a Gabriela está perguntando aqui, professor, o terceiro ventrículo fica no hipotálamo ou são estruturas diferentes? Né? O terceiro ventrículo, ele é muito chato da gente entender o terceiro ventrículo, porque o terceiro ventrículo, ele é imaginário, ele não é palpável. Né? É diferente do quarto ventrículo, que a gente está observando aqui, né? Aqui a gente está vendo o quarto ventrículo, né? Se eu fecho aqui o cerebelo, eu vejo um espaço aqui, né? O terceiro ventrículo é esse espaço. É esse espaço que está aqui. Né? Então, por exemplo, o tálamo e o hipotálamo, né? O diencéfalo, o tálamo e o hipotálamo, eles fazem a parede lateral. Então, imagina que na parede lateral de um lado e na parede lateral do outro lado são os dois diencéfalos, direito e esquerdo. E o terceiro ventrículo é esse espaço, essa região, né, entre eles. Certo? Então, o que eu estou vendo, né, pintado é o diencéfalo, certo? Agora, se eu conseguisse botar a mão ali, o dedo, né, sem encostar na parede, eu estaria dentro do terceiro ventrículo. Conseguiu entender? Então, aqui a gente está vendo novamente, por uma outra visão, né, o diencéfalo. Percebam que a gente vai ter várias estruturas, né, que estão fazendo relação com o diencéfalo. Tá meio ruim aqui, tá vendo? A gente teria o corpo caloso aqui, o cerebelo aqui posteriormente, né? Mas percebam, ó, o bulbo com os nervos aqui, né, os nervos cranianos, o a ponte e aqui em cima o mesencéfalo com pedúnculo, certo? Com pedúnculo cerebral. Percebam, né? Aqui é anterior e aqui desse lado aqui é posterior. Posteriormente ao mesencéfalo, a gente consegue observar os colículos, olha lá, colículo inferior, colículo superior. De um lado e aqui do outro lado vai ter também o colículo inferior e o colículo superior. Vão ser dois de cada lado, colículo superior e colículo inferior. Amanhã vocês vão ver falar bastante desses dois colículos, o superior e o inferior. Mas percebam, ó, que ocorre uma comunicação entre o colículo inferior com o braço do colículo inferior, que está aqui, ó, né, nessa região. E também com o corpo geniculado medial, que a gente vai ver mais para frente, o corpo geniculado medial, certo? Aqui está o lateral, teria o corpo geniculado medial, estaria aqui. Ou seja, e o colículo superior, ele também vai ter um braço, o braço do colículo superior, que vai estar relacionado com o corpo com o corpo geniculado lateral. Corpo geniculado lateral. Então, o colículo superior, o corpo geniculado, o braço do corpo geniculado lateral, o colículo superior, o braço do colículo superior
e o corpo geniculado lateral vai estar fazendo parte da via visual, que a gente vai ver amanhã. O colículo inferior, o braço do colículo inferior e o corpo geniculado medial vai estar fazendo parte da via especial, né, que vai ser a via auditiva. Mas percebam, né, que os colículos não fazem parte do diencéfalo. Apenas os braços do colículo e os corpos geniculados, certo? O que está pintado aqui nessa coloração mais azulada. E aqui a gente consegue ver o tálamo, o pulvinar do tálamo, né, que é uma região específica do tálamo, e aqui embaixo aqui a pineal, certo? A glândula pineal. Olhando de cima agora, certo? Para a gente conseguir observar essas estruturas. A gente consegue ver melhor agora. Ó, olhem aqui, ó, como que a gente está observando, tá vendo? A gente fez um corte e a gente está olhando de cima, né? Então, ó, aqui está, quando faz o corte, ó, anteriormente, quem que a gente vai ter? O corpo caloso. O corpo caloso. Aqui quem que é? O septo pelúcido, olha lá, o septo pelúcido. E aqui a gente consegue ver, ó, o ventrículo lateral de um lado e o ventrículo lateral do outro lado. Entre o corpo caloso, ó, vamos voltar aqui, ó, corpo caloso, septo pelúcido e o fórnice. Então, quando eu faço um corte assim, ó, eu vejo o corpo caloso, o septo pelúcido e o fórnice. E lateralmente, quem está? Os ventrículos laterais. Olha lá. Corpo caloso, septo pelúcido e o fórnice. Lateralmente, quem que está? Os ventrículos laterais. Vejo esse núcleo caudado, que faz parte dos núcleos da base, que a gente vai ver amanhã, o núcleo da base, e eu vejo essa substância aqui, ó, né? Esse núcleo, esse é um conjunto de núcleos, na verdade, que é o tálamo. Olha lá, ó. O tálamo do lado esquerdo e o tálamo do lado direito, com a sua aderência, olha lá, ó, aderência intertalâmica, né? Quando a gente fez o corte naquela imagem, a gente estava vendo só um pedacinho dela, certo? Por isso que a gente não via dessa forma, a aderência intertalâmica. O plexo, a tênia coroidea, né? Essa tênia coroidea aqui é onde fica fixado o plexo coreoídeo, que a gente já viu. Aqui a gente vai ter uma região específica que se chama trígono das abênulas, né? Que é a abênula, o trígono das abênulas, que faz parte também do diencéfalo. E olhem lá embaixo, tá vendo? Ó? O terceiro ventrículo. Aqui está a glândula pineal, né? Aqui a gente tem uma comissura, que foi denominada comissura posterior, ó. Comissura posterior está aqui. Aqui a gente vê a glândula pineal. E aqui a gente vê o trígono das abênulas com as abênulas. E aqui dentro o terceiro ventrículo, que vai ter uma comunicação, que a gente não está observando aqui, com os ventrículos laterais pelo forame interventricular. Tá? Então, é justamente o terceiro ventrículo nessa região aqui. E o tálamo do lado esquerdo e o tálamo do lado direito. A região posterior do tálamo, onde está fazendo essa voltinha, que é um pouco mais abaulado, na peça a gente consegue ver bem essa região mais abaulada, na região posterior, se chama pulvinar do tálamo, certo? É o pulvinar do tálamo. Aqui a gente consegue observar, ó, o mesencéfalo, né? Então é o pedúnculo cerebral, que ele é posterior, lembra que o pedúnculo cerebral ele fica na região posterior do mesencéfalo, né? Fazendo então a ligação entre o tronco encefálico e, consequentemente, ao tálamo, certo? Então, as fibras, né, os tratos e os fascículos, eles sobem e descem, fazem parte somente do sistema nervoso central, e eles sobem e descem, e tem tratos talâmicos, né, e não talâmicos. Então, quando um trato ou um fascículo é talâmico, ou seja,
que o axônio está chegando no tálamo para fazer sinapse aqui. E ou nesse aqui, tanto faz. Tudo bem? Então, existe a comunicação, né? Vão ser um conjunto de neurônios, de corpos de neurônios que a gente vai ter no tálamo, né? Que vão estar se comunicando, e a passagem na medula espinal, tronco encefálico para o tálamo se dá justamente pelo pedúnculo cerebral. E aqui a gente está vendo uma imagem posterior, né, mais posterior, como vocês podem observar, a gente vê os colículos, olha lá, colículo superior e aqui embaixo o colículo inferior. Notem que são 4, né, 2 superiores e 2 inferiores. Aqui a gente vê o braço, olha lá, o braço do colículo inferior e o tálamo aqui acaba obstruindo a nossa visão aqui para observar o braço do colículo superior. Então, observem, né, ó, que o corpo caloso está aqui, ele é grande, ele daria a volta, né, se a gente conseguisse ver a imagem superior. Então, o corpo caloso fazendo justamente fazendo justamente o teto do terceiro ventrículo que está aqui, né, que ele daria toda aquela volta que a gente olhou na imagem anterior. Numa imagem anterior, né, a gente tem isso aqui. Olha lá, ó. De novo, bulbo, ponte e o mesencéfalo. E aqui a gente consegue ver o tálamo. Percebam que a estrutura que a gente melhor observa é o tálamo, né, tanto de um lado quanto do outro. E aqui a gente vê mais algumas estruturas, né, como o nervo óptico, que está aqui cortado, ó, o nervo óptico que está aqui, o nervo óptico que está aqui, o nervo óculo motor está aqui embaixo, né? E aqui o trato óptico, né? O trato óptico nessa região aqui, tá? Então, a gente está vendo anteriormente. E, posteriormente, né? Olha lá, é bem parecida com a imagem anterior, né? A gente vai ter os, os colículos superiores, colículos inferior, né? Corpo geniculado medial, né, ó, corpo geniculado medial, que está vindo para cá, do braço do colículo inferior. Corpo geniculado lateral, ó, bem próximo ao tálamo, tá vendo? Bem abaixo do tálamo, né? E aqui estaria o braço do colículo superior, ó, o braço do colículo superior. O tálamo, né, todas as estruturas é o tálamo, o pulvinar do tálamo, que eu já falei para vocês, a pineal, o trígono das abênuas e lá dentro, lá, o terceiro ventrículo. Tá? Então, essa imagem que a gente vê melhor. E aqui estaria o quarto ventrículo, ó lá, certo? Ó, o quarto ventrículo. Aqui estão os pedúnculos cerebelares, né? Superior, médio e o inferior. Né? Então, aqui a gente vê justamente o que seria o cerebelo se ele tivesse nessa região aqui, tudo bem? Mas ele foi ressectado, cortado. Fiz um corte, olha lá, certo? Peguei aqui os hemisférios cerebrais, estou olhando o superior, fiz um corte. Né? Quem é que eu vejo aqui, ó? O corpo caloso, certo? Olha lá, estou vendo o corpo caloso aqui. Aqui fiz o corte também, estou vendo o lobo da ínsula, né? E aqui eu estou vendo aqueles giros temporais transversos, lembra? Giro temporal transverso anterior e o posterior. O anterior, inclusive, caiu na prova de ontem, né? Que é sobre a área cortical da audição. Fiz um outro corte, olha lá, tirei, olha lá, ó, tirei o corpo caloso. Tiro o corpo caloso, olha lá, removi o corpo caloso. Quem é que eu vejo? Diencéfalo, com o tálamo, olha lá, o tálamo está aqui, né? E quem que está aqui, ó? Terceiro ventrículo, ó a pineal, certo? Ó os colículos superiores, colículos inferiores, o cerebelo, né? Ó o fórnice aqui, ó, que estaria lá, certo? Ele foi removido, né? Então, ó, a gente não viu o final do fórnice aqui com o hipocampo, nessa região aqui. Joia? Ó os ventrículos laterais aqui, ó. Septo pelúcido e o fórnice também, ó. O fórnice está aqui e ele viria para cá. Lembra que ele se abre, lembra que ele faz aquela abertura, né? E aí vai ter a comissura entre eles, tudo bem? E aqui está a comissura posterior.
que é justamente, mais uma vez, a mesma imagem, né, que a gente já viu agora há pouco. Pulvinar do tálamo, certo? O pulvinar do tálamo, certo? Aqui. Aqui embaixo, ó, estaria o corpo geniculado lateral. E na peça, como que a gente observa? Assim, tá vendo? Não é tão diferente quanto a gente vê na imagem. Ó o tálamo aqui, conseguem ver o tálamo, sul hipotalâmico, aqui, ó, hipotálamo, aqui estaria a hipófise, aqui é o infundíbulo da hipófise, ó o aqueduto do mesencéfalo está aqui, o fórnice, septo pelúcido, corpo caloso. A glândula pineal estaria aqui, ó, a glândula pineal aqui. Sulco subtalâmico. E o tálamo está aqui. E essa parte grandona que estaria aqui, ó, aderência. Está bem grande essa aderência. E essa abertura que a gente tem aqui, a forame interventricular. E aqui está o cerebelo. Posteriormente, com mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Certo? Então, aí é justamente o nosso diencéfalo. A região posterior, que equivale à glândula pineal, é o epitálamo. Tudo bem? Quando a gente vê nas peças, né, é essa região posterior aqui, ó, que a gente observaria aqui. Aqui a gente está vendo o colículo superior, ó lá, colículo inferior, o braço do colículo inferior com o corpo geniculado medial. Aqui a gente está vendo, ó, lá dentro, né, o espaço lá dentro seria o terceiro ventrículo, o tálamo, aqui desse lado, o tálamo desse lado, com o pulvinar do tálamo, e aqui saiu a pineal, tá vendo? A pineal, ela não está presente, ela é uma glândula, ela é pequenininha, né? E ela tem um formato mesmo, parece uma gota, né? A gota, quando vai pingar, ela tem um formato de uma gota, né? Ela fica entre os colículos superiores. Aqui nessa imagem, a gente não está observando a glândula pineal, né, que vai formar o epitálamo. Tá vendo? Ela teria que estar aqui, ó, entre os dois colículos superiores, aqui com esse formato aqui, como se fosse uma gota. Vocês vão ver as funções dessas estruturas e as correlações dela com hormônios, principalmente na fisiologia, né? Mas, entre outras funções que a gente vai ver da pineal, né? Ela que vai estar fazendo a secreção, por exemplo, de melatonina, né? E a melatonina, né? Ela é formada a partir dessas células que são chamadas de pinealócitos, né? Que são as células da glândula pineal, né? Ócito é célula, né? Então, pinealócito são as células da glândula pineal a partir da formação da serotonina. E vocês sabem que a melatonina ela é produzida quando está à noite, né? Então, ela é um hormônio produzido durante a noite e é justamente um dos hormônios que faz com que a gente tenha vontade de dormir. Pesquisas já demonstram que quando a gente utiliza isso aqui durante a noite e essa luz que fica na nossa cara, o que acontece? Inibe a produção de melatonina. Então, a maior besteira que a gente faz, né, é ir para a cama com o celular, ou com o computador, ou com qualquer tela que nos transmita luz. Tudo bem? Por quê? Porque justamente não faz com que aumente a produção, a secreção de melatonina e, contanto, a gente não sente sono, tá? Então, é importante, né, se vocês à noite tiverem o hábito de ficar com o celular antes de dormir, mudem esse hábito, né? Simplesmente começam a ler um livro. É muito melhor, né? E vocês vão ter mais facilidade para dormir, né? E, consequentemente, vocês vão estar regulando ou sincronizando
o seu ritmo circadiano, que é o nosso controle biológico ali das 24 horas. Além disso, a glândula pineal, ela vai vai ter uma ação antigonadotrópica, ou seja, vai ter uma relação com os hormônios formados nas gônadas, no testículo e no ovário. Então, a regulação da testosterona e também do hormônio feminino, a progesterona, vão ser regulados pela glândula pineal. E é isso que eu estou falando para vocês. Essa relação, como se dá essa relação e a fisiologia, vocês vão ver lá na parte de neurofisiologia. Além disso, a pineal ela vai estar inibindo a secreção de insulina, né, lá no pâncreas. Lembre-se, quem produz a insulina são as células beta, localizadas nas ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas, que vai ser um hormônio, né, um hormônio endócrino, e aí a inibição desse hormônio, da insulina, é dada pela glândula pineal, né, a partir da regulação da glicemia. Né? Vocês sabem que a glicemia acaba se medindo a quantidade de açúcar que se tem no sangue. Né? O diabetes mellitus, por exemplo, é justamente uma alteração nessa glicemia, um aumento da quantidade de sangue, um aumento da quantidade de açúcar no sangue, né? Em um dos casos, claro, que o mais comum é a diabetes mellitus 2, que é causada lá no pâncreas, né? Mas pode ter alguma disfunção na pineal também, tudo bem? Que é menos provável que seja. Vai ter uma ação antioxidante, portanto, ela vai estar removendo radicais livres e estimula a capacidade antioxidante das células. Então, vocês devem ter visto, né, já em programas de televisão, a quantidade de radicais livres que se tem, justamente pela quantidade de reações químicas que tem no nosso corpo. Né? Então, essas reações acabam produzindo esses radicais livres, e aí quem regula, né, a capacidade das células de antioxidar, né, porque normalmente o que sobra são radicais de oxigênio, né, e a capacidade que tem para regulação dela é justamente dada pela glândula pineal. E, por fim, a regulação do sistema imunológico. Né? Então, o que a gente viu ali nas glândulas do timo, por exemplo, né? Ou, se a gente for pensar das tonsilas, tonsila palatina, tonsila faríngea, né? A produção, né, do sistema imunológico das células brancas também vai ser função da glândula pineal, entre outras. A segunda parte que a gente vai estudar é justamente o tálamo, tudo bem? Aqui ficou um pouco grande aqui essa marcação, né? Porque aqui atrás aqui é o epitálamo, né? Ó, isso aqui é o epitálamo, tá? Isso aqui, ó, é o tálamo, ó, ficou ruim a marcação aqui que eu fiz, tá bom? Ó, isso aqui para frente aqui é o tálamo, tá? E aqui a gente vê na imagem, de novo, o tálamo. Ele é a principal estrutura em termos de grandeza que temos no diencéfalo. Né? Então, o tálamo, né, e com numa imagem posterior aqui, com essa região que vocês têm que saber, que é o pulvinar do tálamo. Pulvinar do tálamo. Joia? Então, aqui, ó, o pulvinar do tálamo do lado esquerdo, o pulvinar do tálamo do lado direito. E anteriormente aqui a gente vai ter um tubérculo, que se chama tubérculo anterior do tálamo. Tá? Tudo isso aqui é tálamo, ó. Tudo isso aqui é tálamo. Qual tálamo? O esquerdo. E esse aqui, qual tálamo? Tálamo direito. A pineal está aqui? Não, olha lá, ó, o epitálamo não está aqui. Tudo bem? O epitálamo não está aqui. A gente está vendo somente o tálamo. E aí está o nosso tálamo, olha lá, ó, certo? Ó, o tálamo do lado esquerdo, desculpa, o tálamo do lado direito, e entre eles aqui, ó, a gente vai ter a aderência intertalâmica.
E aí já tem diversos estudos, né, sobre o tálamo, né? Observem aqui o tálamo, ó, do lado esquerdo aqui está o tálamo, tá vendo? Ó? E aqui ele foi removido, e o que a gente observa aqui é justamente os núcleos da base, tá? Que a gente vai falar na próxima aula, tudo bem? Hoje a gente vai se concentrar aqui, ó, no tálamo. E quando a gente pensa no tálamo, né, o que que é o tálamo? O tálamo é uma estrutura ovoide, né, tendo aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que vai ter como principal função, né, ser dividido, como a gente está observando, em grupos de neurônios, de corpos de neurônios, ou seja, de núcleos. O conjunto de corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central é denominado de núcleo, não é isso? E aí a gente vai ter núcleos de neurônios, né? Então, corpos de neurônios. Então, aqui a gente vai ter um núcleo, aqui vai ter outro núcleo, aqui a gente vai ter um outro núcleo, aqui vai ter um outro núcleo, aqui vai ter um outro núcleo, aqui vai ter outro núcleo, aqui vai ter outro núcleo, aqui vai ter outro núcleo e aqui vai ter outro núcleo. Tanto de um lado quanto do outro também. E aqui também, na parte amarela também vai ter núcleo. Essa região branca aqui é o que está dividindo o nosso tálamo, certo? São as estrias talâmicas, tá? A estria talâmica medial e a estria talâmica lateral. E aí, para cada um desses núcleos, olha lá, ó, núcleo do grupo anterior, que é esse aqui, ele vai ter uma relação com os núcleos mamilares, dos corpos mamilares, né? E vai ter uma relação com o giro do símbolo e com a área pré-frontal. Ou seja, né, ele vai ter uma relação, o núcleo do grupo anterior, ou seja, os corpos de neurônios que estão aqui, porque vai vir núcleo lá no corpo mamilar, certo? O corpo de axônio vai estar lá, vai mandar o corpo do neurônio vai estar lá, desculpa, no corpo mamilar. Esse corpo de neurônio que está lá vai mandar feixes de fibra até onde? Até o núcleo anterior que está no tálamo e vai fazer sinapse, porque aqui também vai ter corpo de neurônio. Os neurônios que estão aqui vão mandar os seus axônios para qual região, por exemplo? Para a região da área pré-frontal ou para a região da área do símbolo, né? Para também fazer sinapse. Ou seja, a gente está fazendo um circuito, tá vendo? Então, de modo geral, né, o grupo anterior, olha lá, que é o que a gente está falando agora, ele está relacionado com o sistema límbico. Com o sistema límbico. Os núcleos do grupo medial, tá vendo? Vai ter uma função com formação reticular, com corpo amidaloide, olha lá, ó. Os grupos do grupo medial, como vocês podem observar, né? Tá aqui, ó, conexões do grupo medial, do lobo frontal, também, né, tá fazendo relação com o sistema límbico. Mas aqui era relacionado com memória, certo? E aqui, relacionado mais com a área pré-frontal, por exemplo, de iniciativa, cognição. Tudo bem? Não. A Mariane está perguntando aqui, professor, então não tem uma divisão de substância cinzenta e branca no tálamo? Não. Certo? A divisão, vou voltar aqui, ó. A divisão de substância cinzenta e branca ocorre aonde? No telencéfalo. Tudo bem? Que é isso aqui, ó. Né? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é substância branca e aqui a substância cinzenta. Né? Quando a gente observa tudo isso que está colorido aqui, ó, né? Tudo que está colorido aqui são núcleos, ou seja, são corpos de neurônios que estão na substância branca. Tá vendo, ó? Eles estão na substância branca. Mas como são corpos de neurônios que estão nessa substância branca e estão dentro do sistema nervoso central, a gente chama de núcleos.
Tá? Então, o tálamo ele é formado por corpo de neurônio. Esses núcleos da base que a gente está observando aqui também são corpos de neurônios. Aqui também, corpo de neurônio, essa fitinha aqui também é corpo de neurônio, né, que são os núcleos da base, os que estão desse lado. E os que estão desse lado aqui é justamente o tálamo, aqui, ó. Aqui não, né? O rosa não, mas o azul claro aqui, né, é justamente o tálamo. Tudo bem? Então, não tem essa divisão entre substância branca e substância cinzenta no tálamo, tá? Só existe a divisão de substância branca e cinzenta no telencéfalo e na medula espinal. Eu não quero que vocês saibam isso aqui tudo, certo? Ó, núcleos do grupo medial, para onde, qual que é a relação com a formação reticular, né? Tanto de recíproca, né? Uma relação recíproca com a formação reticular, com o corpo amidaloide, não. Se vocês souberem isso aqui, ó, nossa, eu já estou muito feliz. Que é justamente esses grupos, né? E quais são as vias desse grupo, a relação deles, né? Com as outras estruturas. Tudo bem? Então, núcleos do grupo mediano, núcleos do grupo lateral, ó lá, aqui está o grupo lateral, ó. Então, ó, é grupo mediano aqui na frente, aqui no meio é mediano, aqui é medial, aqui é anterior e aqui é lateral, tá vendo? Ó? Esses todos aqui são laterais, né? E aqui atrás a gente vai ter os posteriores, tá? Não precisa nem saber, eu quero que vocês saibam que no tálamo ele é dividido por grupos de núcleo, núcleo de grupo, do grupo, certo? Então eles têm vários grupos. Então vai ter o anterior, vai ter o lateral, o medial, o mediano, o posterior, que vai ser relacionado com o pulvinar do tálamo, e aí a gente vai ter os corpos geniculados medial e lateral. Né? Nos corpos geniculados medial e lateral vão estar os núcleos. Tá? Então, se vocês souberem isso, né, já para mim já está excelente, tá bom? E aí vocês veem, por exemplo, aqui, ó, que a gente vai ter uma via. Vamos ver uma via aqui, ó. O globo pálido, que é justamente um núcleo da base, que está se relacionando, ou seja, fazendo sinapse ali no núcleo ventral anterior, que é esse núcleo aqui, ó, núcleo ventral anterior, que vai estar relacionado com a motricidade somática. Então, motricidade somática, né, quando a gente pensa nisso, é a parte motora, né, de somestesia. Depois, o núcleo ventral lateral, tá? Que vai estar aqui embaixo, né? Esse aqui é o núcleo ventral anterior, o lateral vai estar aqui embaixo. Vai estar relacionado com o cerebelo, olha lá, o cerebelo manda informações, né? Para essa região do tálamo, né? E essa região do tálamo vai mandar para onde? Para o córtex motor. Onde que está o córtex motor? No giro pré-central. Então, percebam que tudo vai chegar no tálamo quando a via é talâmica e o tálamo vai estar distribuindo, né, para regiões específicas no nosso telencéfalo. Olha lá, o trigêmeo, o nervo trigêmeo, núcleo ventral póstero medial, núcleo ventral póstero medial, isso aqui, né, vai estar mandando depois daqui, vai fazer sinapse e manda o estímulo para o córtex somestésico, que é o qual? O giro pós-central. E também os leminiscos, né, que são aquelas últimos tratos que vão estar subindo, formando pelo núcleo póstero lateral, que é esse aqui, núcleo póstero lateral, que vai para o córtex semostésico também, giro pós-central. Tá? Então, em via de regra, certo? O núcleo posterior, olha lá, o corpo geniculado medial, que é esse aqui, ó, fazendo parte da via auditiva, que a gente vai ver amanhã. Então, aqui vão ter corpos de neurônios da via auditiva e o corpo geniculado lateral. Então, aqui vai ter corpos de neurônios, né? O corpo geniculado medial é esse aqui, o corpo geniculado lateral é esse aqui, e o corpo geniculado lateral fazendo função, fazendo parte da via visual.
Eu quero que você entenda que o, que durante o trajeto, melhor dizendo, durante o trajeto para as sinapses, né, a gente vai ter regiões específicas, né? E o tálamo é uma região muito específica porque é onde vai estar chegando os axônios, né? E ele vai ser como se fosse um zelador. O estímulo chegou nele e ele vai estar direcionando. Ah, você vai para o giro pré-frontal, você vai para o giro pós-central, você vai para a área da audição, você vai para a visão, você vai para o sistema límbico, né? Então, ele é como se fosse um grande porteiro, tudo bem? E aí, claro, que é muito bem distribuído, né? E ele é formado dessa forma justamente para que, né, chegue direitinho, chegar numa região específica e dessa região específica consiga mandar o sinal ali, o impulso elétrico específico também para outra região. Em via de regra, certo? O que eu quero que vocês saibam? Grupo anterior e grupo medial estão relacionados ao sistema límbico. Grupo cerebelar está relacionado a funções do cerebelo que a gente já viu. Equilíbrio, motricidade, é, equilíbrio, motricidade fina, é, como é que chama? Quando você faz automatismo do movimento, né? Por exemplo, quando você está andando de bicicleta, você não está mais pensando no movimento, né? Você já está automático. Então, isso aí é uma função cerebelar, o automatismo, né? Mas só que você vê lá no cerebelo, mas só que você tem que mandar a musculatura, né? Fazer a função, né? Então, o que está lá no cerebelo tem que vir para o giro pré-central. Algumas vias passam direto pelo cerebelo para o giro pré-central e outras têm que passar pelo tálamo e para o tálamo passar para o giro pré-central. Tá? Então, são esses núcleos aqui cerebelares, certo? Do cerebelo. Também vamos ter os núcleos cerebrais, muito importante essa via, tá? Que é justamente o impulso, né? Que está vindo motor, lá do giro pré-central, vai passar por essa região no tálamo, e no tálamo ele vai distribuir, por exemplo, para minha mão, para que eu consiga pegar a garrafa d'água. Tudo bem? O inverso, o estímulo sensitivo, né? A via, aqui vai fazer parte da via eferente, né? Os núcleos cerebrais vai ser da parte eferente. Os sensitivos, que vai ser da via aferente. Então, é o inverso, quando eu sinto a textura, por exemplo, a ponta da lapiseira na minha mão, eu estou sentindo, né? Como se fosse uma agulha. Então, essa parte de sensibilidade, tato, pressão, temperatura pressão, temperatura e dor, né? Vai passar pela medula espinal, né? Que a gente já viu lá pelo medula espinal, vai chegar no tálamo e no tálamo ele vai para onde? Vai lá para o giro pós-central, ele distribui para lá. E depois, na região posterior, lá no pulvinar do tálamo, a gente vai ter esses dois núcleos que vão fazer parte da via que vocês vão estudar amanhã, né? O corpo geniculado medial, que vai fazer parte da via auditiva, e o corpo geniculado lateral, que vai fazer parte da via visual. E, além disso, a gente vai ter uma região específica também no tálamo, né? Na região posterior, aqui póstero-medial, que vai estar relacionado, né, ou vai estar em associação com o córtex da cabeça, certo? Então, é por onde vai estar saindo essas fibras, né, para que a gente faça associação com o nosso córtex, que aí sim, onde vai estar tendo a parte final do nosso estímulo para que a gente saiba, né, entre aspas, tenha o raciocínio do que aconteceu, né? Então, é lá no giro pós-central que eu percebo que eu estou
recebendo uma agulhada. Tudo bem? Mas esse estímulo passou pelo tálamo e ele mandou para lá. Então, a gente vai ter a associação, olha lá, do tálamo com o córtex, né? Então, percebam, né? Ó, então, a gente vai ter o núcleo medial se associando com essa região medial, aqui com a região do pré-frontal medial, né? A gente vai ter os núcleos laterais aqui, ó, se associando aqui, ó, com o giro pós-central, giro pré-central nessa região, né? A gente vai ter a região, ó lá, ó, os núcleos corpo geniculado medial e lateral aqui, né, ó. Ó o medial aqui, ó, lá no sulco do lábio calcarino, tá vendo? O sulco calcarino está aqui. Então, ó, nos lábios do sulco calcarino, né, onde vai estar a região cortical primária, né? Então, agora começa a entender a via, né? Então, o estímulo visual chega aonde? Chega aqui, no corpo geniculado. E do corpo geniculado, para onde ele vai? Para cá, para o córtex, né? O estímulo sensitivo chega aonde? Aqui, certo? No tálamo. E do tálamo ele vai para onde? Lá para o giro pós-central. A parte motora é o inverso, é diferente. Né? Tá onde? Aqui no giro pré-central. Né? Para onde que vai? Para o tálamo. E do tálamo? Vai para a medula. Né? Então, percebam que se eu penso, né, numa estrada, tudo bem? Então, eu tenho uma estrada que termina num posto de gasolina, numa cidade, vamos dizer, vai, termina numa cidade, e aí essa cidade vai ter outra estrada que vai estar me ligando na outra cidade, que está me ligando numa outra estrada que vai chegar no meu ponto final. As estradas são os axônios, que no sistema nervoso periférico vai estar formando o nervo, que no sistema nervoso central vai estar formando os tratos e os fascículos. E cada estrada vai ter um nome, como tem a rodovia Imigrantes, a Bandeirantes, a Anhanguera, né? Vai ter um nome, que são os nomes que a gente está dando. Por exemplo, o nervo ulnar, nervo isquiático, nervo troclear, nervo radial, nervo ulnar, nervo intercostal, né? Então, isso está chegando no primeiro ponto, lá na medula, na primeira cidade. Ou no tronco encefálico. Pode estar chegando no bulbo, na ponte e no mesencéfalo. Chegou na primeira cidade. Aí tem um nome também, essa cidade. Né? E aí são o nome dos núcleos. Né? Que a gente viu lá no bulbo, que a gente viu na ponte, núcleo olivar superior, núcleo olivar inferior, né? Os núcleos que estão na região anterior, no corno anterior da medula, no corno posterior da medula, né? Aí dali vai estar subindo, ou seja, vai estar chegando para uma outra cidade. Então vai ter os tratos, está dentro do sistema nervoso central. Trato espinotalâmico lateral, trato espínico-talâmico anterior, fascículo cuneiforme, fascículo grácil. Então, são o nome das estradas, dos axônios, que vai estar chegando numa outra cidade. Essa outra cidade que eu estou falando para vocês agora. Que cidade que é essa? É o Tálamo. Poxa, então chegou no Tálamo, nessa cidade, vão ter os bairros, que vão ser os núcleos. Né? Então, cada bairro é um núcleo. E aí, dessa cidade, desses bairros, vão estar saindo outras estradas para chegar na cidade principal, na nossa última cidade, que é onde vai estar realmente o impulso elétrico sendo codificado, que é justamente no córtex cerebral, nesse caso. Então, por isso que é complexo a neuroanatomia, porque você tem que saber o nome de tudo. Você tem que saber o nome da cidade, você tem que saber o nome da estrada, você tem que saber o nome do bairro, você tem que saber e as funções, né? E tentar entender essa inter-relação que existe entre elas. Tá? E o tálamo nada mais é do que essa penúltima cidade. E aí, cada região do tálamo, cada bairro do tálamo vai ser responsável por uma função, né? Que eu já falei para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida no tálamo? O diencéfalo, hipotálamo,
né? Então, hipotálamo é a região que está abaixo do tálamo, aqui, ó, hipotálamo. E a gente consegue ver aqui, ó, o hipotálamo, aqui nessa regiãozinha aqui, ó, do hipotálamo. Tá? Só para a gente entender, a gente está observando aqui a base do crânio, né? Aqui está o nervo olfatório, ó lá, o nervo olfatório está aqui e aqui, ó. Aqui está o trato do nervo óptico, desculpa, nervo óptico, quiasma óptico e o trato do nervo óptico, ó, aqui e aqui, trato do nervo óptico, tá aqui e aqui. Aqui, ó, já é o diencéfalo, já é o diencéfalo, quer dizer, isso aqui tudo faz parte do hipotálamo, tudo bem? Tudo isso aqui, ó, o quiasma óptico faz parte do hipotálamo, né? E essa regiãozinha aqui é o, o tubercinero, que a gente chama tubercinero, né? Que também externamente é chamado de infundíbulo, que vai ser a hipófise. Nas peças, a gente não consegue ver a hipófise, ó. A hipófise estaria aqui, ó. A gente não consegue ver a hipófise. Por quê? A hipófise, vocês vão se lembrar que ela está dentro da cela turca. Lembraram da cela turca, lá no osso esfenoide? Né? Bem próximo lá do seio esfenoidal, acima do seio esfenoidal, está lá a cela turca. E ela, a cela turca, ela é menor do que a hipófise. Então, na hora que a gente vai retirar o crânio, né, o encéfalo, de dentro do crânio, a hipófise ela fica dentro do crânio, a gente não consegue tirar ela. Tá? Então, dificilmente nas peças vocês vão encontrar a hipófise. Tudo bem? A não ser que tenha um corte sagital, como aqui, ó. Certo? Que aqui fez um corte sagital e aqui a gente consegue ver um pedaço da hipófise aqui anteriormente. Tá? Senão, a gente só vê o infundíbulo. Notem, ó, a gente está observando uma imagem inferior à base do crânio, a mesma coisa, olha lá, ó. O nervo óptico, o nervo olfatório está aqui, né? O bulbo do nervo olfatório, o nervo óptico, o quiasma, e aqui a gente consegue ver, ó, a hipófise, ó. A hipófise está aqui, corpos mamilares, aqui mesencéfalo, ó, mesencéfalo, né? O aqueduto do mesencéfalo, núcleo rubro, substância cinzenta, substância negra, desculpa, substância negra lá relacionado com Parkinson, a dopamina, e aqui a gente consegue ver o pedúnculo cerebral, certo? Aqui em cima, pedúnculo cerebral fazendo parte do mesencéfalo também. Aqui atrás, ó, é o colículo, os colículos posteriores. Lembra que a gente viu? Os colículos que acabamos de ver? Então, eles estão posterior, tudo bem? A hipófise, ó, é anterior, tá? A hipófise e os corpos mamilares são anteriores. Nessa imagem, a gente vê bem, olha lá, ó, olhando anteriormente, ó, o cerebelo, né, de novo o bulbo, sulco bulbo pontino, os nervos, né? Aqui, só para a gente relembrar, né, ó, o trigêmeo, abducente, aqui está o facial, o vestíbulo coclear e o glossofaríngeo. Né? Aqui está o vago, glossofaríngeo, desculpa, aqui, glossofaríngeo está aqui, e aqui está o acessório, e aqui está o hipoglosso. Nervo trigêmeo, aqui o troclear e o óculo motor, certo? Aqui está o quiasma óptico, né, e o nervo óptico, o trato óptico. Corpo mamilar, olha lá, e o infundíbulo. Tá vendo que a gente não consegue ver a pineal aqui, ó. A pineal não, desculpa, a hipófise. A gente não consegue ver a hipófise. Tá? E aqui está o nervo óptico. Tá? Então, observem que o que a gente vai ver agora no hipotálamo, aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó. Certo? Aqui a gente consegue ver, ó, o tálamo, olha lá, o tálamo cortado. Notem que o fórnice está contornando o hipotálamo, olha lá, o fórnice contorna o hipotálamo, né? Percebam, ó, que o corpo mamilar fazendo parte aqui do fórnice, ó,
certo? Terminando aqui no fórnice, o corpo mamilar. Aqui a gente vê só o final do hipotálamo, ó, só o final do hipotálamo com a glândula pineal. Olha lá, a glândula pineal. Aqui a gente está observando, ó, a lâmina terminal. Aqui a comissura anterior, ó, comissura anterior. Lembra-se que a gente viu a comissura posterior. Lembre-se, lá no final do terceiro ventrículo, a comissura posterior, aqui a comissura anterior. Aqui o rosto, né? Já o rosto do corpo caloso, né? Aí aqui vem aquelas partes do corpo caloso que a gente já viu. Tudo bem? Então aqui a gente está vendo só essa partezinha aqui do hipotálamo, ó. O uncus, né, que vocês já viram, né? Nessa região aqui do telencéfalo. E aí o hipotálamo, gente, ele também vai ser dividido em porções, tá vendo? Em áreas, né? Então, ó, a gente está vendo, fizemos um corte sagital direito, tá bom? Aqui é anterior, aqui é posterior. E aqui a gente está vendo o tálamo com aderência intertalâmica. Aqui, ó, sulco, ó, hipotalâmico, ó lá, sulco hipotalâmico. Aqui estaria o mesencéfalo e aqui a ponte, ó lá, ó. Aqui está a ponte. Então, essa aqui é aquela região do hipotálamo, ó. Aqui está a comissura anterior, lâmina terminal, né? Aqui, o quiasma óptico. Não, desculpa, aqui a hipófise e aqui o túber, né? O túber cinéreo, que vai dar para a hipófise. Joia? E aqui a gente consegue ver o fórnice, ó. Essa estrutura que a gente observa aqui é o fórnice, ó. Aqui. E aí percebe que o hipotálamo, né, também vão ter núcleos. O que são núcleos? Corpos de neurônios no sistema nervoso central, certo? E aí vai ter 3 a 4 áreas, olha lá, ó. Essa primeira área, que vai ser a área pré-óptica. Essa segunda área, que está acima do quiasma óptico, aqui, ó, que vai ser a área supraóptica. E vai ter a terceira área, olha lá, ó, a área tuberal, que vai estar relacionada com o túber cinéreo. E a última área, a quarta área, que vai estar relacionada com a mamilar, que vai estar relacionada com o corpo mamilar que a gente observa aqui. Tá? Mais uma vez, certo? Não precisa saber o nome dos núcleos, tudo bem? Só saber que o hipotálamo é dividido em 4 áreas: pré-óptica, supraóptica, tuberal e mamilar. E aí, cada uma dessas áreas, né, vai fazer uma relação, novamente, a mesma coisa, né, que são as conexões do hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele vai ter uma conexão, por exemplo, com a hipófise. O hipotálamo, ele vai ter uma conexão com o tronco encefálico, e o hipotálamo também vai ter conexão com a medula espinal, e o hipotálamo também vai ter conexão com o sistema límbico, né? Então, pensando nessa conexão do hipotálamo com o sistema límbico, a gente vai ter ele, o hipotálamo, conectando, né, com o hipocampo, né, através do fórnice, que a gente observa aqui, ó, e com esse fascículo mamilo-talâmico, que é esse fascículo final que a gente observa aqui. Vai estar relacionado com uma região que chama corpo amidaloide, né, que são as amígdalas, tá? Estudos recentes falam que essa relação aqui do hipotálamo com o corpo amidaloide tem a ver com o suicídio, né? Nós estamos na região, estamos no Setembro Amarelo, não é isso? Com a prevenção contra suicídio, né? Então, já existem pesquisas falando que o corpo amidaloide, né, tem uma função bem específica ali relacionada ao suicídio. E com a área septal também, né, que é um feixe prosencéfalo medial, né, que na filogenia é bem antiga, né, que vai ser justamente essa regiãozinha aqui, ó, a amígdala está aqui embaixo, ó, a amígdala está aqui, ó, né, que é o corpo amidaloide, né, ó. E aí essa região aqui, ó, que está pontilhada, toda a pontinha aqui, ó, vai ter essa relação também, tá?
Então, notem, ó, que a área pré-frontal, né? Essa regiãozinha do corpo, do córtex orbital, né? Que vai ter a área pré-frontal também, e a amígdala que vai estar aqui, ó. Tudo isso fazendo parte da conexão do hipotálamo, né? Que aqui ele está cortado, tá vendo? Ah, o hipotálamo está aqui, um pedacinho dele aqui, ó, o hipotálamo, fazendo a conexão com essas estruturas, né? Então, notem que tudo que está colorido aqui, ó, é a conexão do hipotálamo com o sistema límbico, né? Lembra-se que eu falei para vocês, né, que o sistema límbico lá, o giro do símbolo ia fazer parte do sistema límbico, né? Eu falei para vocês que o uncus, né, faz um pouco de parte do sistema límbico, o giro paripocampal, né, o hipocampo, né, faz tudo parte do sistema límbico, e o hipotálamo ele é um grande regulador aqui do sistema límbico, tá? Então, a gente vai ter essa conexão entre o hipotálamo e o sistema límbico. Uma das principais conexões do hipotálamo com a hipófise, né? Então, aqui a gente vê o hipotálamo, olha lá, tá? Então, vamos só achar que ó, o sulco hipotalâmico está aqui, né? Aqui a gente vê o quiasma óptico, ele é anterior, né? E a hipófise está aqui, posterior. A hipófise, ela vai ser subdividida, né, em neurohipófise e endohipófise. Então, percebam que essa parte anterior aqui é a neurohipófise, né? Então, ela está relacionada com o sistema nervoso. E vocês vão ver na embriologia que a formação delas são distintas, a formação da hipófise, da neurohipófise e da endohipófise são distintas, né? E aqui a gente vê a endohipófise, né, que está relacionado com o sistema está relacionado com a liberação de hormônios, tá? Então a gente vai ter aqui a relação do hipotálamo, como vocês podem ver, com a endohipófise, tá? Percebam, né, que vão ter dois tratos, olha lá, o trato hipotalâmico hipofisiário e o trato túbero infundibular, né? E aí vai ter a relação daquela região do hipotálamo, olha lá, os núcleos do hipotálamo com a neurohipófise, né, fazendo a secreção desses dois hormônios, a vasopresina e a ocitocina, e também a relação do hipotálamo, né, com a endopófise, que chamada, denominada corretamente de adenohipófise, né? Então a gente vai ter essa correlação também com a parte posterior aqui, que é a adenohipófise. E percebam que toda a vascularização, ó, que ocorre aqui, e depois daqui, ó, a gente vai através do fluxo sanguíneo, ó, na adenohipófise, né, indo os hormônios, ó lá, o TSH, o hormônio folículo estimulante, o LH, o hormônio de crescimento, né? Todos esses hormônios aqui, ó, ocitocina, né? Todos esses hormônios indo para a musculatura, indo para os órgãos, né? Então, observam que vai existir uma relação entre o hipotálamo, a hipófise e a formação dos hormônios aqui na hipófise e depois a distribuição desse hormônio através do sistema cardiovascular para os órgãos. Então, a gente pode dizer que a adenohipófise ela é uma glândula exócrina, tá? Ela não é uma glândula endócrina, ela é uma glândula exócrina. Então, a gente vê essa relação. E aqui a relação do hipotálamo com a neurohipófise, certo? Olha lá, ó, com a neurohipófise, né? E aí, através, depois desse estímulo, já não vai ser tanto por artéria, vai ser por nervo, né? Então, aí vai ter uma conexão neuronal, né? Com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Tudo bem? O que eu quero que vocês saibam é que existe essa relação e ela já está muito bem estudada. Isso aqui, ó, né? A adenipófise vai formar quais hormônios para atuar em quais órgãos, né? Aumenta ou diminui? Isso é fisiologia, certo? Lá na fisiologia vocês vão aprender essa relação. O que vocês têm que saber agora?
né? Percebam que eu não estou nem pedindo para vocês saberem o nome dos núcleos lá, né? No hipotálamo, né? Esses núcleos aqui, ó, né? Mas vocês percebam que pela imagem, ó lá, ó, pela imagem a gente já consegue ver, ó, tá vendo? Ó, esses dois aqui, por exemplo, ó, é esses dois aqui, ó, né? Que é o supraóptico e o núcleo paraventricular, né? Então percebam que tem nome, não precisa saber, né? Pode ser que lá na fisiologia eles peçam, tá? Mas eu quero que vocês saibam só que exista. E pode ser que alguém aí, algum de vocês, vai estudar o mestrado, vai fazer o doutorado, vai estar estudando hipotálamo e vai falar, nossa, eu vou estudar sobre o núcleo supraóptico, o núcleo supraquiasmático, esse núcleo aqui, ó. Pode ser que você estude sobre esse núcleo, sim. Né? Você faça um mestrado, um doutorado sobre esse núcleo, né? E qual que é a função dele, né? No rato, durante o seu ciclo circadiano. Né? Pode ser. Então, vai ter essas relações aí que é muito bem estudado também. A principal função do hipotálamo, né, é justamente ter o equilíbrio corpóreo, né? O equilíbrio, a homeostase, a palavra mais importante que tem na nossa vida, né? Eu, como um belo libriano que sou, né? A principal palavra que a gente tem é o equilíbrio, tanto externo quanto interno, tá? E o nosso equilíbrio interno, a nossa regulação interna através de hormônios e também da parte neuronal, né? Porque os estímulos elétricos acabam fazendo a regulação simpática e parasimpática, né, é denominada de homeostase. E aí a gente vê a grande importância do hipotálamo, né, como vocês podem observar, nessa homeostase, através do controle do sistema nervoso autônomo, regulação da temperatura corporal, regulação do comportamento emocional, regulação do equilíbrio hidrossalino e da pressão arterial, geração e regulação de ritmos circadianos, regulação do sono e da vigília, centro da fome e da sede, controle sobre todo o sistema endócrino, sobre a produção de hormônios e a integração do comportamento sexual. Então, como vocês podem ver, o hipotálamo, apesar de ser pequenininho, está numa regiãozinha ali não tão abrangente, né, abrasiva, tão grande, né, ele é de suma importância, né, no nosso controle, como eu mostrei para vocês agora. Metatálamo. Então, ó, só para a gente recordar. Glândula pineal, epitálamo, tá? Metatálamo, os dois corpos geniculados, medial e o corpo geniculado lateral. Aqui a gente vê o tálamo, ó. Tálamo e tálamo. Aqui está o tálamo também, ó lá. Tálamo. E aqui o metatálamo, ó lá. Corpo geniculado lateral, corpo geniculado medial. Corpo geniculado lateral, braço do folículo superior, área visual relacionado com a área visual primária. Tudo bem? Então, ó, pensem bem já, ó, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico. Trato óptico, corpo geniculado lateral, braço do folículo superior, sulco calcarino. Percebam? Estrada, cidade, estrada, cidade, estrada, cidade. Tudo bem? É isso que a gente vai estar tendo essa relação. Aqui, colículo inferior, colículo inferior não, desculpa, corpo geniculado medial, braço do colículo inferior. Nervo vestíbulo coclear, corpo geniculado medial, braço do colículo inferior, giro temporal transverso anterior.
né? E a área de Wernicke, lembra que a gente viu no entendimento? Certo? Então, ó, fazendo a relação de tudo. Amanhã vocês vão ver essas duas vias. A área auditiva primária e a via visual primária. O que faz parte do metatálamo? Somente os corpos geniculado lateral e o corpo geniculado medial. Isso aqui, ó, os colículos. Ah, os braços também. O braço do colículo superior e o braço do colículo inferior também fazem parte do metatálamo. Os colículos superior e colículo inferior não faz parte do metatálamo. Aqui, ó, colículo, corpo geniculado medial, corpo geniculado lateral. Não confundam com essa região aqui inferior do tálamo, que é o pulvinar do tálamo. Para a gente finalizar, eu já falei bastante, né, sobre o terceiro ventrículo, mas só para a gente finalizar, né, olha lá, ó, o terceiro ventrículo aqui, ó, nessa regiãozinha que a gente observa aqui e aqui, né? E observem aqui, ó, o hipotálamo, olha lá, o quiasma óptico, aqui está o tuber cinéreo, né, o infundíbulo sem a hipófise, né, a gente não consegue ver a hipófise. Aqui estaria a pineal, né, aqui estaria o sulco hipotalâmico, e aqui o hipotálamo, ó lá. O hipotálamo está aqui, ó, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Então, o terceiro ventrículo, a parede lateral do terceiro ventrículo é justamente o diencéfalo. Na imagem, mais uma vez, não é só para a gente relembrar do terceiro ventrículo, ele está aqui, ó lá, ó. O terceiro ventrículo está aqui, ó. Ó a aderência intertalâmica aqui, ó. Consegue ver ali, ó? A aderência intertalâmica aqui, ó. Aqui, a pineal, o trígono das abênulas, de um lado e do outro, né? Aqui a gente vê o tálamo de um lado e o tálamo do outro. Então, ó, percebam que quem faz a parede lateral do terceiro ventrículo é o diencéfalo. Anteriormente, a... Anteriormente, quem está fazendo o terceiro ventrículo é a lâmina terminal. Superiormente, corpo caloso, né? O teto do terceiro ventrículo, o corpo caloso e o fornis, né? A base, o soalho do terceiro ventrículo é justamente o hipotálamo, né? Junto com o mesencéfalo aqui. E aqui a gente vê a abertura entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, o aqueduto do mesencéfalo. Num corte frontal, olha lá, ó, num corte frontal, olha que legal, ó. A gente vê ventrículo lateral, ó, ventrículo lateral. Então, aqui em cima, quem que é, ó? Corpo caloso, né? Ó, corpo caloso. E esse aqui, ó, quem que é? Septo pelúcido. E aqui embaixo, quem que é? O fórnice, né? E embaixo, quem que é? Terceiro ventrículo, olha lá, ó. Terceiro ventrículo, tá aqui, ó. Terceiro ventrículo. E esse aqui, quem que é? O quarto ventrículo. Ó, o quarto está vindo desde lá de cima, ó, até aqui embaixo, ó, pegando o quarto ventrículo aqui, ó, tá vendo? A gente está olhando de anterior para posterior, né? Então a gente está pegando o quarto ventrículo aqui também, ó. Ó, a substância negra aqui e aqui, ó, tá vendo, ó? Ó o núcleo rubro, tá vendo? Aqui é tálamo, né, ó? Isso aqui é tálamo de um lado e tálamo do outro, né, ó? Ao lado do terceiro ventrículo, né, o diencéfalo, ó, tálamo e tálamo, tudo bem? E aqui a gente vai ter o quarto ventrículo. Olha lá, terceiro ventrículo. Ventrículo lateral, olha como ele é grande, ventrículo lateral, tá vendo? Ó, ele vai ter o corno frontal, corno occipital e o corno temporal. Terceiro ventrículo, aqui ó, forame interventricular, aqueduto do mesencéfalo e aqui atrás o quarto ventrículo, ó, quarto ventrículo. Mais uma imagem, olha lá, ó. Tá bem mais bonita essa daqui, ó, o aqueduto do mesencéfalo tá aqui, né? E a parede lateral aqui com o hipotálamo. Ó,
neurohipófise, adenohipófise, quiasma óptico, né? Aqui, a aderência não, comissura anterior, lâmina terminal. E aqui a gente consegue observar aqui a região superior aqui, com o tálamo aqui nessa região, o suco hipotalâmico e o hipotálamo. Então, ó, isso aqui, ó, vocês conseguem ver profundidade agora, né, ó. Então, essa região aqui, toda aqui, é justamente o terceiro ventrículo, tá? Então, o diencéfalo eu vou fazer na parede lateral do terceiro ventrículo. Na imagem, né, um corte lateral, ó lá, ó, a gente consegue ver, ó, quarto ventrículo, aqueduto, terceiro ventrículo, corpo caloso, fórnice, tálamo, hipotálamo, cerebelo, cúneo, aqui está o suco calcarino, né? A osso occipital está aqui, ó, a frontal, né? Entre a dípule, né? O seio frontal, seio esfenoidal, né? Aqui estaria a hipófise aqui, ó, a hipófise aqui, né? A pineal aqui atrás. Né? Percebam que vocês já sabem bastante coisa. E no corte anterior, né, ó, mesma coisa, ó lá, ó, septo pelúcido, corpo caloso, aqui embaixo o fórnice, ó, terceiro ventrículo, ventrículos laterais, né? O maior aqui, ó, o maior aqui seria aqui é o quarto ventrículo, né? Desculpa, o ventrículo lateral, aqui, ó, ventrículo lateral aqui e aqui, ó. Aqui não é ventrículo, eu não sei que estrutura que é essa aqui, não. Estamos na região anterior, né, no córtex, né? Então, ó, fez um córtex, um corte aqui bem no giro pré-central, certo? Aqui, ó, giro pré-central tá aqui, ó. Sulco central tá aqui, ó. Giro pré-central e giro pré-central tá aqui. Tudo bem? E aqui, ó, a gente consegue observar, ó, na imagem não aparece, né? Mas aqui a gente consegue ver bem, ó, os núcleos da base, né? Então, ó, ao lado, ó, corpo caloso, ó. Então, aqui estaria o corpo caloso. O corpo caloso não, o tálamo, desculpa, falei errado, o tálamo, ó. Aqui estaria o tálamo aqui e o tálamo nessa região aqui também. Joia? Então, só para vocês fazerem a relação entre a parte de imagem e a parte de anatomia na figura. Tudo bem? Alguma dúvida?